Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta para mais uma sessão de vídeos. Dessa vez estamos no 27º vídeo e vamos adentrar hoje no capítulo 17 de Apocalipse. Na verdade, o capítulo 17 e o capítulo 18 tem por tema o mistério, né, que é o nome da cidade Babilônia. E nós veremos isso em todos os seus aspectos, né? O mistério, o que é a grande cidade, a questão, como ela é conhecida, né, a mãe das prostituições, sobre o sangue dos profetas, enfim. Vamos falar, né, sobre todas essas características. E existe uma coisa aqui extremamente importante. Nós sabemos que por uma tradição antiga, esse tema ele recebe, né, do mundo tradicional quase uma unanimidade em que muita gente divulga, e essa unanimidade tem invadido, né, as igrejas também de origem evangélica, que se baseiam na Bíblia, e tem sido muito influenciada por essa visão genérica, né, como eu disse, conservadora e trazida, né, pelo mundo, que é dizer, né, afirmar quem seja essa cidade, né, chamada Babilônia, cujo nome é um grande mistério. Este assunto é extremamente importante. Como já dissemos previamente, e aqui vamos reafirmar, todo o nosso estudo que temos feito sobre o livro de Apocalipse, e esses vídeos, né, ele é um estudo profundo, tanto que e completo. Então, temos feito do primeiro versículo do capítulo 1 e iremos segui-lo assim até ao final do capítulo 22. Então, já estamos indo para o 17 e 18 e temos visto as coisas mais relevantes e temos abordado aí em profundidade, e tudo isso com muita busca, né, a Deus e na sua palavra e com muita oração. E assim permanecemos. E queremos ressaltar que este tema que vamos falar hoje, de extrema importância, ele também só é compreendido e só é percebido e só se chega, né, às conclusões que mencionaremos, e que, aliás, a abordagem será tão vasta e completa e detalhada que levaremos 4 vídeos. Mas porque também os vídeos serão menores, né? Provavelmente pequenos, em torno de 15 a 20 minutos cada um. E 4 vídeos, na verdade, 2 vídeos por capítulo. Falaremos sobre o capítulo 17, provavelmente em 2 vídeos, e o capítulo 18 em 2 vídeos. Sendo que os 2 capítulos falam sobre a Babilônia. Por isso eles merecem um maior detalhamento, merecem, né, esses 2 capítulos de cada ouvinte que nos assiste, merece toda a atenção e merece que todos nós, né, eu e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus, né, estejamos com o espírito preparado, com o coração aberto, para ouvir a palavra de Deus e para entender o que Deus está nos dizendo. Ou seja, aquela revelação que Deus deu a Jesus para ele dar aos seus servos. E somos nós, né, o foco de Deus nessas revelações. A gente não pode perder de vista que Deus faz a sua revelação e Ele mesmo explica, né, o mistério. Mas para isso nós precisamos estar aberto em espírito para ter esse entendimento. Senão não teremos essa compreensão. Mas precisamos sempre lembrar que nós temos a mente de Cristo e temos o Espírito de Deus em nós. E esta unção é que nos ensina.
Então é preciso que cada um de nós estejamos com o coração aberto, né, com o espírito contrito e em oração sempre diante de Deus. E eu peço agora como se fosse, né, quer dizer, uma oração a Deus, em oração, pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento para que nos dê essa compreensão. E assim essa abordagem que nós iremos fazer possa ter acolhida e assim possa chegar à compreensão e todos possamos entender então o que vem a ser esse tema. Ok? Então vamos seguir adiante, capítulo 17 do livro de Apocalipse. E prestemos muita atenção porque essas revelações elas são completamente diferentes do que é dito, do que tem sido dito e revelado por outros. Porém, como dissemos, sempre damos todas as referências bíblicas e nós faremos aqui uma abordagem em que entraremos sobre todos os aspectos. Então, que Deus nos ajude nessa explanação, nos orientando e através do seu Espírito nos dando a compreensão também, porque tudo isso é muito importante. Muito bem, senhores, como já dissemos, né, vamos falar dos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Eles mencionam um tema, né, que é a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, também conhecida como a mãe das prostituições e abominações da terra, que foi envolvida com a besta. Então, a primeira coisa é tomar muito cuidado para não confundir a Grande Babilônia, que nós depois veremos, né, aquela grande cidade, né, que é representada pela figura de uma mulher, não podemos confundir com uma das bestas. E pelo que eu vejo, essa é uma das confusões e que nós vamos dirimir, né, ao longo desse nosso estudo. Então preste bastante atenção para que você também não se deixe levar, né, por essa mistura. Outra coisa é que as coisas de Deus precisam ser entendidas espiritualmente e não com a mente desse mundo. Então, também nós vamos aprender ao longo desse estudo, dessas abordagens, desses 4 vídeos, a ter uma visão espiritual sobre a palavra de Deus para chegarmos à conclusão sobre qual seria essa Grande Babilônia. Muito bem, então como mencionamos, a Grande Babilônia é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A destruição e queda da Grande Babilônia, ela é abordada, né, amplamente no livro de Apocalipse, nesses 2 capítulos, 17 e 18. E nós vemos que Deus a julga e em um dia virão num dia, ou seja, em apenas um dia, todas as suas pragas virão, a morte, o pranto e a fome, e ela será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, né, qual seria? Então vem aquela pergunta, né, que já tem um tempo que não fazemos, aquela pergunta retórica e que fica em suspenso para reflexão, né? Qual seria a cidade de Babilônia citada em Apocalipse 14:8, na última taça do capítulo 16, também citada nos capítulos 17 e 18 e Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Já que parece evidente que ela não corresponde à Babilônia física, em que o povo de Judá foi levado cativo. Essa já havia sido destruída. Então, fica a grande questão. Qual é a cidade de Babilônia? Dê a sua resposta, né, mentalmente, ou diga para você, pode falar alto, porque ao longo do texto nós vamos rever e vamos verificar, é como se fosse um quiz, né, ou um estudo de perguntas e respostas. Vamos verificar se você tem a resposta e se ela se sustenta, né, porque a questão não é ter a resposta pelo que já ouvimos ou pelo que lemos apressadamente, ou pelo que está impregnado em nossa mente, pelo que foi repetido e dito pelos outros. Será necessário, né, nós faremos uma validação e um acompanhamento e usaremos, então, todas as referências bíblicas, como já dissemos, porque a nossa resposta vem de Deus. Se ela vem de Deus, ela tem que vir da palavra de Deus.
Então, assim nós encontraremos a resposta e validaremos. Então, diga a sua resposta e vamos ao longo do texto, você vai poder validar se ela está certa ou errada e a argumentação para que você chegue inspirado por Deus, né, e orientado com seu coração aberto, voltado para Deus, para receber a instrução que Ele está nos dando. Muito bem. Temos várias referências em Apocalipse sobre ser, né, e já demos, sobre ser a cidade das aflições do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e também onde ocorreu grande comércio de mercadorias e até almas que se perderam pela corrupção e profanação pela idolatria. Esses todos são, né, resumos, todas essas referências que eu acabei de mencionar, são breves resumos do que está contido nos textos do capítulo 17 e 18. Muito bem, vamos adiante. Sobre a possível cidade de Babilônia, temos uma citação no Novo Testamento em que Pedro, então preste atenção, Pedro menciona uma saudação em sua carta, provavelmente o local onde ele estava quando escreveu essa epístola. Então vejamos direto no texto. O texto é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então preste atenção que até o nome da cidade, fora de Apocalipse, é mencionado no Novo Testamento. É o único local no Novo Testamento, além do livro de Apocalipse, em que é mencionada, em que é feita referência a Babilônia. E como aqui totalmente já relacionada, porque Babilônia não existia mais, na época de Pedro, né, do Novo Testamento, após a morte de Jesus. Então ela se refere à menção que é do mesmo jeito que é feita em Apocalipse. Estão se referindo à mesma cidade. Então Pedro já... Agora veja outra coisa interessante. A vossa coeleita em Babilônia. Então está falando, e é uma carta que Pedro escreveu, uma epístola, né, que Pedro escreve. Então é uma epístola que ele está escrevendo de uma igreja para outra igreja ou para outras igrejas. Dessa forma, quando ele diz coeleita, né, ele está falando, eleito eram os cristãos, e formação da igreja. Então, uma coeleita está falando de uma igreja que era uma igreja, né, fundada em Cristo e que estava na cidade misteriosa que entre os cristãos eram chamadas de Babilônia. Então, não apenas João, o apóstolo, sabia que cidade era essa, como Pedro também sabia que referência era dada em Apocalipse para chamar, né, uma cidade de Babilônia. Ou seja, uma cidade que se referenciasse à cidade de Babilônia, que levou os judeus cativos, né, os judeus da tribo de Judá, que foi levado cativa em 587 a.C., e que depois depois foi destruída, tempos depois, né, do cativeiro, obviamente, e que na época de Cristo ela era então uma cidade, na época, né, provavelmente após Cristo, passou a ser referenciada como uma cidade que tinha algumas características da cidade de Babilônia, física, que não existia mais, e que eles estavam atribuindo o mesmo nome. Então, que em Apocalipse vem dito, é um mistério, né? E muitas atribuições, muita caracterização dada. Então, nós o que vamos fazer depois é ver essas características e ver qual cidade, que não é a cidade física de Babilônia, mas é uma outra cidade que estava recebendo o pseudônimo de Babilônia. É isso que vamos fazer aqui. Esse é o grande mistério que vamos desvendar. Então, começa, se Pedro sabia e uma igreja, né, ficava na cidade de Babilônia, com esse pseudônimo, né, que passou a ser chamada de Babilônia, que é a mesma chamada em Apocalipse, Pedro tem essa resposta. E fica esse mistério. Onde Pedro estaria quando escreveu? Porque ele estava, então, numa cidade que tinha o pseudônimo de Babilônia, que foi referenciado em Apocalipse. Onde Pedro estaria quando escreveu a carta de 1 Pedro? Se soubermos disso, nós saberemos, teremos uma dica
muito grande sobre que cidade seria essa. Vamos direto, né, porque não tem muitas alternativas. Existem duas alternativas apenas, que devem ser levadas seriamente. Podem existir outras, mas talvez historicamente seja mais difícil de serem comprovadas. Mas vamos lá. Pedro ou estaria em Roma ou em Jerusalém. Né? Porque Pedro era daqueles apóstolos que logo após a morte de Jesus, né, ele não foi. Paulo ficava em Antioquia, né, e dali ele partiu para as viagens missionárias, né, ele ficou lá com Barnabé, então ficava fora até do território de Israel, Antioquia da Síria. E aqui, no caso, Pedro ficava em Jerusalém. Eles, claro, os apóstolos rodavam, visitavam as outras igrejas em vários locais, mas assim, a igreja matriz, digamos, né? E logo ali do início de Atos, né? Ficava em Jerusalém. E Pedro então ficava em Jerusalém, junto com vários outros apóstolos, né? Tanto que Paulo foi a Jerusalém e visitou, conheceu Pedro, conheceu João, Tiago, né? Ele mesmo menciona isso no relato que ele faz em Gálatas e, enfim, nas suas epístolas. Então, seguindo, ou ele estava em Roma ou em Jerusalém, onde ele costumava ficar. Qual seria, então, essa coeleita que estava em Babilônia? Seria Roma, na Itália, ou a cidade de Jerusalém? Então, vemos que está polarizado, temos duas opções. Né? Qual seria a Babilônia de Apocalipse? Já antecipo, né? Hoje, provavelmente, todo mundo ouve, todo mundo fala que a cidade de Babilônia, de Apocalipse, se refere à cidade de Roma. É o que veremos aqui, né? Uma das opções. Então, é forte candidata. E existem várias associações que a gente não vai nem falar. Então, não vou nem mencionar qual seja, porque vocês entenderão por que mais adiante. Mas, enfim, pelo menos o nome da cidade, porque eles associam, além da cidade, né, a religiões e outras coisas mais. Eu não vou nem fazer referência, porque nós veremos, para não perdermos tempo, né? Vamos seguindo adiante. Então, vamos lá. Seria Roma, na Itália, a nossa primeira abordagem. Então, vamos isso. Quando vamos analisar essa primeira hipótese, que é muito afirmada e que é a mais divulgada. Quando Pedro escreveu sua primeira epístola aos gentios, dispersos na Ásia e arredores, vemos que o contexto se assemelha às perseguições que estavam prestes a acontecer, pois Pedro fala de aflições e do consolo de sofrer em Cristo, conforme, né, o texto abaixo de 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então, 1 Pedro 4, versos 12 e 13. E na Bíblia, né, que referência há do pseudônimo do nome Babilônia ser referido à cidade de Roma? Será que a Bíblia nos dá essa resposta? Temos alguma citação, alguma referência sobre isso? Porque, como sempre dizemos, o livro de Apocalipse, na minha visão, e em todo o nosso estudo, ele é entendido o seu contexto, compreendido a partir das referências bíblicas. A resposta vem da própria palavra de Deus. E assim temos feito em todo esse nosso percurso, em todo esse nosso estudo até aqui, até esse momento. E não em cima do que as pessoas falam, em cima do que o mundo diz, em cima de evasivas ou de coisas que precisam de algum esforço além. Se não estiver referenciado na Bíblia, a gente aqui nem perde tempo fazendo especulação. Então, muito bem. O que a Bíblia diz? Né? Então, a Bíblia, em parte alguma, diz que Babilônia se refere especificamente a Roma. Nem declara que Pedro tivesse estado em Roma alguma vez. O primeiro a afirmar que Pedro foi martirizado em Roma
é Dionísio, bispo de Corinto, na metade final do segundo século. Antes, Clemente de Roma, embora mencionasse Paulo e Pedro juntos, fez da pregação de Paulo, tanto no Oriente como no Ocidente, um destaque especial deste apóstolo, dando a entender que Pedro nunca esteve no Ocidente. Uma vez que a perversa perseguição dos cristãos pelo governo romano sob Nero aparentemente ainda não havia começado, não haveria motivo para Pedro ocultar a identidade de Roma pelo uso de outro nome. Então, preste atenção, né? Ele estava usando um pseudônimo, Babilônia. Por que ele não disse que estava em Roma? Então, estamos dizendo que ainda não havia começado, na época da carta de Pedro, as perseguições sob o domínio de Nero, né, como imperador. E se não havia começado, ele não tinha nada a temer. Ele poderia ter falado explicitamente que a coeleita estava em Roma, a cidade, né, da onde ele escrevia. Ele poderia ter falado abertamente. Então, se ele usou um pseudônimo, é porque ele estava num local em que ele não poderia mencionar, né, abertamente, como sendo um local e que seria um local de origem de várias coisas desagradáveis a Deus e que seria destruído. Então, ele precisava ter muito cuidado. Então, a gente já tem que começar a pensar que lugar Pedro poderia estar em que haveria a possibilidade de vir a ser destruído, né, como uma profecia de Deus, e que, como uma contrapartida de Deus, né, pelo um julgamento divino por questões espirituais, em que Paulo não pudesse falar abertamente, porque ele estaria ali e poderia então ser fisicamente perseguido, né, apedrejado, morto, e porque, né, ele estaria falando sobre coisas que o pessoal não gostaria de ouvir. Então, vamos seguir esta abordagem. Ainda mais sobre essa questão de Roma. Quando Paulo escreveu aos romanos, né, a carta, a epístola de Paulo aos romanos, ou seja, Paulo enviando saudações nominais a muitos em Roma. Então, Paulo, em sua epístola, ele envia saudações aos que estavam em Roma. Quando ele faz isso, ele não menciona Pedro. Ele podia mencionar, se Pedro estava em Roma, ele poderia também, Pedro, imagina, né, um apóstolo conhecido, um dos principais, né, apóstolos, e ele mencionou várias outras pessoas, né? Paulo envia saudação para várias outras pessoas, mas não menciona o nome de Pedro. Então, mais uma característica confirmando que Pedro não estava em Roma. Muito bem. Ele não menciona. Se Pedro tivesse sido um superintendente de destaque ali, né, ali em Roma, essa omissão de Paulo teria sido improvável. E Paulo faz isso não só na carta aos Romanos, né, em todas as outras epístolas, ele sempre se lembra e sempre se dirige às pessoas locais. E então, ele fez isso mais uma vez na epístola aos Romanos, mas não cita o nome de Pedro. Também o nome de Pedro não consta entre os que enviam saudações nas cartas de Paulo enviadas de Roma. Ou seja, Paulo também, ele além de enviar saudação para as pessoas do local, ele também enviava saudações das pessoas do local para o lugar de onde ele escrevia. Então o nome de Pedro não consta nem para quem ele enviava e nem dos que estavam enviando saudações na sua própria carta. Né? Nas cartas... espera aí que a coisa aqui é principal. Quando Paulo estava em Roma e escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Filemão e Hebreus, essa é questionável, mas não vamos discutir isso agora, mas as outras que não são, todas escritas por Paulo, Paulo sempre enviava a saudação das pessoas que estavam com ele,
para o local onde ele estava escrevendo. Então, quando Paulo escreve essas outras cartas e quando Paulo efetivamente estava em Roma, não há nelas nenhuma saudação de Pedro para as outras pessoas. Então, demonstrando que Pedro não estava em Roma, nem quando Paulo escreveu as suas cartas de Roma para outras igrejas de outros locais, e nem Pedro estava em Roma quando Paulo escreve de fora para os romanos. Então, Pedro não estava em Roma em nenhum momento, nem antes nem depois das epístolas de Paulo, quando Paulo escreve de Roma ou para Roma. Seguindo, agora também, tudo aqui vai ser importante, né? Essa agora é uma abordagem genérica, ainda não estamos entrando na visão e contestação sobre a referência de Roma como sendo a Babilônia referida em Apocalipse. Embora muitos fatos trágicos com os apóstolos, que foram perseguidos e mortos de várias maneiras terríveis, ocorreram exatamente sob o domínio e orquestra dos imperadores romanos, que se intitulavam deuses, porém, essas evidências não são suficientes para sustentar a teoria de que Babilônia seja Roma. Ok? Então, sim, ocorreram, alguns apóstolos morreram e foram perseguidos pelos imperadores, sim, e tiveram mortes trágicas, sim, né, no momento posterior à carta de Pedro e em outros momentos. Porém, eles são coisas que ocorreram assim como ocorreram em várias outras perseguições que ocorreram em várias outras cidades, que também abordaremos, que se divide. Então, qualquer cidade que tivesse perseguido, né, apóstolos e cristãos seria uma Babilônia. E não, a referência à Babilônia é uma referência, é um pseudônimo, né, porque é um nome misterioso, então não é o nome real, é um nome fictício, mas que tem um peso de cidade que era referenciado como tendo sido desagradável a Deus e que por isso merecia o juízo de Deus. Então, Roma foi mais uma que perseguiu os cristãos, como tantas outras que veremos, nós faremos abordagem. Porém, nós precisamos identificar qual a cidade, a outra cidade, que foi desagradável a Deus em questões espirituais, que mereciam, e nós veremos, o próprio livro de Apocalipse diz que questões são essas, e que estão associadas, que realmente tinham essas características, e que mereciam o juízo de Deus para ser destruída. E isso, então, nós veremos. Ok? Então, prepare-se para esta revelação diferente do que a maioria afirma, porém com sustentação consistente e abundante nos textos bíblicos. Por outro lado, não havendo nenhuma certeza sobre Roma ser Babilônia, trazemos então uma nova reflexão da Babilônia vir a ser uma clara referência ao povo de Israel em geral e especificamente à cidade de Jerusalém, devido ao seu histórico passado de supremacia, desobediência, idolatria, perseguições aos profetas, aos próprios apóstolos e aos que foram mortos na terra. E perseguição ao próprio Senhor Jesus. Então, aqui a nossa premissa Roma não é a cidade referenciada por todas as questões que já abordamos. A Bíblia não faz nenhuma citação específica. O que há são coisas genéricas, como há para outras cidades. Todas as outras referências são assertivas que as pessoas é que associam, mas não está na Bíblia. Era uma grande cidade. Era isso, era aquilo. Não está na Bíblia, né? Agora nós veremos, então, baseando... e vimos que tinha duas opções, ou Roma ou Jerusalém, por causa da referência de Pedro. Então, vamos agora verificar essa abordagem pelo nome da cidade de Jerusalém, e nós vamos verificar o que inicialmente pode ser uma coisa absurda, até porque não Jerusalém era a cidade
né, que Deus era a princesa dos olhos, a menina dos olhos de Deus, era aquela, né, cidade protegida. Veremos com todas as referências bíblicas e deixemos, né, fiquemos com o coração aberto e preparado para ouvir a palavra de Deus e assim entendermos. Então vamos começar agora especificamente ao que está descrito no capítulo 17 e fazermos essas observações. Muito bem, então o próprio nome Babilônia é um mistério, demonstrando que não corresponde à cidade física, como vemos em Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia. Agora preste atenção nas características. A grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17:18, já começa uma referência. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A gente precisa prestar atenção nessas características e não associá-las por aquilo que nós pensamos ou achamos, né? Qual cidade era grande, como já dissemos? Qual cidade dominava os reis da terra? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? E não que a nossa cabeça. Senão a gente vai pegar várias cidades da época e vamos pegar as cidades de hoje, já que Apocalipse está falando de um futuro também, é uma profecia. Senão nós vamos falar, né, de Nova York, Rio de Janeiro, uma Babilônia, nós vamos falar, né, São Francisco e outras cidades, né? Vamos dizer, existem cidades, né? Podemos falar, enfim, N cidades entrariam dentro dessas características, mas não, nós precisamos ter uma visão bíblica sobre isso, para termos a resposta de Deus, já que ele fez um julgamento, uma condenação e uma destruição. Muito bem, então já vimos aqui que ela tem várias características. É uma grande cidade, mãe das prostituições e abominações da terra, como as outras, perseguição, né, aos cristãos, apóstolos e profetas. Vamos seguir. Então propomos ao nosso dileto ouvinte, né, ou seja, a você diretamente, que faça a sua própria observação e chegue à conclusão por si mesmo, comparando os textos de Apocalipse 17 e Jeremias 4. Então, primeiro vamos ver Apocalipse 17, de 1 a 7, né, o início do capítulo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Isso é João falando. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, Apocalipse 17, de 1 a 7. Perceba que o anjo vai declarar para João. E o que o anjo vai falar são coisas que João ia entender que mulher era esta que estava sendo chamada, que trazia o nome de mistério, né, de Babilônia. Então, seguindo agora, Apocalipse 17, de 12 a 18, ele já vem algumas explicações. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Isso, então, na época do livro de Apocalipse, ali do final do 1º século. 10 chifres representam reinos que não receberam reis
que não receberam o seu reino, mas receberão poder como reis por uma hora, né, um momento, juntamente com a besta. Opa, então já está havendo referência aqui à besta. Então, duas coisas distintas. Uma coisa é a mulher, a outra coisa é a besta, que veremos que é um dos reis. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quem? Esses 10 reis, né, dos 10 reinos. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, lembra, a prostituta estava sentada sobre muitas águas. As águas onde se assenta a prostituta são povos. Em Apocalipse, eu gosto de ficar com as definições dos símbolos que o próprio livro de Apocalipse nos traz e ele mesmo define. Então, toda vez que fala em águas, muitas águas, ele diz aqui a mesma coisa, né? Montes, chifres. Então, ele diz aqui, cabeças, né? São reinos ou reis. E aqui, águas são povos e línguas e nações. Então, aí ele volta a falar, né? E disse-me, as águas que viste, ou seja, a mulher estava sentada sobre muitas águas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isso quer dizer, então, que a mulher, né, ela estava sentada sobre muitos, ela se relacionava, ela tinha ligação com muitos povos. Ele mesmo diz, né, que aqui vão ter 10 reinos, 10 reis, porque se a besta tinha 10 cabeças, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava sentada sobre a besta, olha, duas coisas distintas. Então, a mulher era a Babilônia, a besta não era chamada de Babilônia, a besta era outra, representava um dos reis dessas outras nações, que se associou à mulher. Então, veja, os 10 chifres que viste, ele mesmo vai explicar isso, né? Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Então, a prostituta é a mulher que estava sentada sobre a besta, mas que essa relação é conflituosa, porque eles vão se odiar, né? A prostituta, a mulher, a Babilônia, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, então aquela associação entre os reis, né? Esses reinos com a mulher, com a cidade, a grande cidade, será uma relação conflituosa, porque ao fim ela vai ser traída e vai ser destruída, né? por esses outros reinos, dirigido por reis que voltarão contra ela. Então, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, ou seja, então todos esses reis transferirão, né, para um dos reis, que é a besta, para que seja centralizado. E todos eles vão se voltar contra a mulher, até que se cumpram as palavras de Deus. E veja agora a definição da mulher. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, de 12 a 18. Essa última frase é 18. Então, a mulher não é uma mulher. A mulher é uma simbologia utilizada. Ela é a grande cidade. Não é uma grande cidade, né? Senão eu vou dizer que é Roma, vou dizer que é Nova York, Rio de Janeiro. Ela é a grande cidade, ou seja, é uma cidade conhecida que o anjo está dizendo para João para que ele saiba com certeza qual é. Então não existem várias opções, existe a grande cidade. Agora precisamos perseguir essas dicas. Qual é a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Então vamos começar agora, né? Isso é o que está em Apocalipse, vamos começar aquelas referências bíblicas, sendo que não vamos muito longe, já estamos indo muito, né? Em termos de tempo, eu falei que ia ser 20 minutos. Então vamos finalizar aqui, vou dar aqui, eu disse que era comparar isso com Jeremias 4, nós vamos finalizar nessa parte que eu vou mencionar,
e terminaremos aqui. Então, falamos sobre as características do capítulo 17. Então, dessa abordagem, nós agora vamos comparar com outros textos bíblicos. Então, vamos ver agora, nós falamos de Roma que não era, então a outra opção é Jerusalém. Então vamos ver como que Jerusalém se enquadra, se encaixa em grande cidade, ser uma prostituta e todas essas outras coisas. Está assentada sobre muitos povos e tudo mais. Então, e Jerusalém pode ser até uma grande prostituta, assim sendo chamada pelo próprio Deus, como vemos no relato histórico em Ezequiel 16, de 1 a 58. Obviamente, como eu falei, já estamos adiantados no tempo, nós não vamos ler aqui, mas você deve ler Ezequiel capítulo 16, de 1 a 58, quando Deus fala através do profeta sobre Jerusalém, e ele diz que Jerusalém, a cidade, é uma grande prostituta. E diz por quê, obviamente. Então, leia Ezequiel 16, todo o capítulo. Então, desde sua origem e todos os envolvimentos de abominação com outras nações, isso está relatado em Ezequiel 16 e vai te dar a visão da conclusão de que, espiritualmente, Jerusalém se tornou uma grande prostituta. É longo, né? Obviamente, de 1 a 58, por isso a gente não vai ler aqui, mas você deve ler em sua totalidade esse texto e observar todos os detalhes que se encaixam na descrição da Babilônia e Apocalipse. Muito bem, mas agora vamos adiantar, claro, uma pequena parte, não de Ezequiel, porque você vai ler quando acabar o vídeo. Mas vamos ver aqui o texto de Jeremias 4, que nós mencionamos, para você também comparar. O do profeta Jeremias, que fala sobre a cidade de Jerusalém, para que você forme a sua opinião sobre tudo que lemos agora em Apocalipse 17, que você também deve reler Ezequiel e depois reler Jeremias também. Veja o que é dito por Jeremias nos versículos 30 e 31 do capítulo 4. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te... Olha as características, falando sobre Jerusalém. Ainda que te vistas de carmesim, carmim, escarlata, né? Ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pinte em volta dos teus olhos, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. O que acabamos de ler? Que aquela associação lá dos reis com a mulher, depois eles se reverteriam e se virariam contra ela. Vamos seguir. Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião. Preste atenção. Então, ele diz quem é essa voz que está com dor de parto e que estava vestida de carmesim, adornada e que os amantes estavam desprezando. Não só desprezando, procurando tirar a vida. Ainda diz, né? Então ele dá a referência, né? A voz da filha de Sião. A filha de Sião era Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Então, Jeremias 4, 30 e 31. Nesse primeiro vídeo do capítulo 17, nós vamos finalizar aqui para dar essa pequena introdução, onde já dissemos que não é a cidade de Roma, porque não há sustentação bíblica, mas estamos fazendo agora a sustentação bíblica da argumentação. Acabamos de falar sobre a característica de Jerusalém ser a grande prostituta. Você vai ler o capítulo 16 integral de Ezequiel para entender isso. Mas você já viu um breve resumo de Jeremias 4, 30 e 31, onde ele mostra exatamente a posição, né, da mulher vestida de carmesim, enfeitada de ouro, pintada nos olhos, e que estaria sendo desprezada pelos seus amantes, que estavam procurando tirar-lhe a vida. Senhores, terminamos esse vídeo. E muito obrigado e até o próximo vídeo.